Bora para mais uma lista? A da vez é a dos maiores estrangeiros da história do Atlético. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Top 13, quadro que nasceu recentemente aqui no canal e que a gente adora fazer. O primeiro que vai dar polêmica nos comentários, eu tenho certeza, porque é a primeira lista opinativa aqui do canal. Se você não conhece esse quadro, tá vendo essa edição pela primeira vez, pesquisa aí, tem a playlist prontinha no YouTube, aqui no canal do Frossar. A gente já fez das maiores compras e das maiores vendas da história do Galo. Mas aí são números que não dependem de opinião. A gente só pegou, fez a pesquisa e publicou as listas. A partir de hoje, a gente vai começar a ter também esses top 13 opinativos. Hoje é a lista dos maiores estrangeiros da história do Galo. Antes de tudo, peço aquela moral de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição e tem muito vídeo legal por lá. Considere se tornar membro do canal, sócio do canal, clicando em Seja Membro para apoiar o nosso trabalho e clique no botão Hypar caso você goste desse conteúdo e queira ajudar ainda mais, beleza? Um recado muito importante, pessoal, antes da lista, é que é uma lista dos maiores estrangeiros. Claro, na nossa opinião, minha e do Hugo Lobão, produtor desse vídeo. Não são os melhores tecnicamente, tá? A gente usou o critério maior no sentido de os caras mais expressivos para a história do clube, não necessariamente talento. Se fosse os melhores, talvez entraria aí o Otamendi, que é um cara que eu já adianto que não está na lista. Pô, zagueiro de Copa do Mundo, campeão do mundo com a Argentina, um zagueiro de um nível altíssimo. Estamos falando dos maiores de relevância com a camisa do Galo, só para deixar claro esse critério antes da gente começar o top 13. E esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que ver o seu time jogando, é economizar nas suas compras. E no açaí atacado e varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Em 13º lugar, Ortiz, goleiro argentino que defendeu o Galo entre 1976 e 1977, tem exatamente 100 jogos com a camisa do Galo. O Ortiz não era, pelo que a gente conversa e vê vídeos, etc., um primor de goleiro, tecnicamente não foi o melhor, nem entre os estrangeiros, né, goleiros da história do Galo, mas era um cara muito folclórico, assim. O Ortiz, cabeludão, louro, usava faixa na cabeça, chegou ao Galo e jogava de bermuda, bermudão, usava bermuda, né, coloridona ali, estampada, as crianças gostavam de imitar o Ortiz, um cara muito folclórico, assim, divertido, que chamou atenção, né, por tudo isso e também batia pênalti, né? Ele tem 7 gols com a camisa do Galo, então goleiro artilheiro, não é no nível aí de um Rogério Ceni, mas tem seus golzinhos ali anotados com a camisa do Galo. Então, pelo folclore, por tudo que representou, né, o Ortiz entrou nesse top 13, pegando a última posição aí do top 13, a gente sempre faz de baixo para cima. Ortiz, portanto, 100 jogos pelo Galo, goleiro. Depois ele tem uma história de vida até triste, era alcoólatra, morreu cedo, mas pegou aí a 13ª posição desse ranking dos maiores estrangeiros da história do Galo. Em 12º lugar, Eduardo Vargas, o atacante chileno. Por isso que eu digo que a lista é sobre maiores e não melhores. Tecnicamente, acho que todo mundo concorda, o Vargas tem bola para, de repente, estar mais bem ranqueado aqui. Mas, como é a lista de maiores, o Vargas também nos fez bastante raiva. Ele é o 12º nessa lista, claro, nossa opinião, vocês podem discordar aí nos comentários. O Vargas tem 167 jogos pelo Galo, o que faz com que ele seja o 6º estrangeiro com mais jogos na história do clube. E é o 3º artilheiro gringo da história do Galo, com 33 gols. Então os números jogam a favor do Vargas, sem falar em títulos, né? 2021 ele foi muito importante, até naquela reta final, o Brasileiro, Copa do Brasil, depois ganhou a Supercopa também com o Galo em cima do Flamengo, ganhou todos os mineiros que disputou, lembrando que o Vargas chegou ao Galo em 2020 aí, foi um pedido do Jorge Sampaoli, né, naquela reformulação de elenco ali do Galo, que depois, com os novos reforços, foi campeão brasileiro em 2021. Então, um cara importante, tem relevância, tem títulos, tem números importantes. Depois teve temporadas aí jogando mal, né? Muitas vezes se arrastando em campo, fez muita raiva em muita gente, mas não tem como ignorar a relevância de Eduardo Vargas, o 12º estrangeiro mais importante, na nossa opinião, da história do Galo.
Em 11º lugar, Carlos Galván, zagueiro argentino que recentemente esteve aqui no canal no quadro Já Joguei no Galo, deu uma ótima entrevista ao Hugo Lobão. Cara, o Galván é mais um que entra na lista, apesar de poucos jogos, assim. É um cara que entra mais pela identificação do que por títulos ou por números impressionantes. Ele não tem grandes títulos pelo Atlético, tem o vice-campeonato de 99, era titular daquela zaga ao lado do Caçapa, né? Quem viveu aquele ano disse que foi uma baita dupla de zaga. E o Galván, assim, zagueiro argentino, raçudo, uma identificação muito grande com a torcida, formou uma bela dupla de zaga, como eu disse, em 99. Depois, né, de ter jogado no Galo, anos depois, tatuou, ele tem um Galo Volpe na pele, fala com muito carinho do Galo até hoje. Tem a história emblemática, né? Quando ele voltou ao Mineirão jogando pelo Santos e a torcida do Galo canta o nome dele, ele canta o hino do Galo no vestiário do Santos, enfim. Então, o Galván, por todo o folclore, por ter sido um zagueiro que entendeu o espírito do Galo, apesar dos 58 jogos e 3 gols marcados, não são números impressionantes. Carlos Galván, portanto, entrou na lista como o 11º estrangeiro aí mais relevante da história do Galo. Em 10º lugar, Oliveira, Walter Oliveira, zagueiro uruguaio que é muito ídolo no Peñarol. Oliveira ficou 10 anos no Peñarol, foi campeão do mundo de clubes com o Peñarol em 1982 e ele chega ao Galo em 83 como grande estrela do futebol uruguaio, um cara muito relevante, chega com status de titularíssimo e é de fato um titular importante do Galo em algumas temporadas, ao lado do Luizinho, inclusive, formavam essa bela dupla de zaga aí, Luizinho e Oliveira. Tem um número de gols interessante, marcou 8 gols pelo Galo em pouco mais de 70 jogos, então tem uma média muito alta para zagueiro. Infelizmente ele sofreu com lesões, em 85 ele começa a ter muitas dores lombares, né, dores nas costas, o que força o Oliveira a interromper a carreira. E aí tem mais uma história curiosa depois que ele para, porque o Oliveira começa 85 jogando, né, como zagueiro, e aí as dores forçam a interrupção da carreira, ele vira o treinador meses depois, né? O Atlético convida o Oliveira a ser treinador e ele é campeão mineiro como técnico, né? Tendo jogado antes na mesma competição. Então é um cara que também tem a sua parcela ali importante na história do clube, né? Todo mundo fala que era um zagueiro muito raçudo, mas também muito técnico e jogou ao lado do Luizinho, formando uma baita dupla. Portanto, Walter Oliveira, zagueiro uruguaio, é o 10º estrangeiro da lista que a gente fez para esse top 13. Em 9º lugar, Jefferson Savarino, venezuelano, contratado por indicação de Rafael Dudamel, né? A gente brinca que foi a única coisa boa que o Dudamel fez para o Galo, foi indicar o Savarino. Savarino joga ali 2020 e depois é peça muito importante, o título brasileiro da Copa do Brasil do Galo em 2021, é negociado logo depois, volta para os Estados Unidos, enfim, hoje é jogador do Botafogo, inclusive foi um dos nossos algozes aí na final da Libertadores do ano passado, mas o Savarino é um cara importante, cara, relevante, não tem como, foi importantíssimo na campanha do Brasileiro de 21, tem 99 jogos pelo Galo, é um número interessante, não é um número espetacular, entre os maiores, mas é um número relevante, 21 gols, tem uma boa média também, além de várias assistências, serviu muito o Hulk naquele ano de 2021 também. Jefferson Savarino, portanto, esse eu não preciso falar muito, todo mundo lembra com detalhes, é o 9º na nossa lista top 13 dos gringos da história do Galo. Em 8º lugar, Lucas Prato, o argentino, o Urso, né? O Lucas Prato é um cara muito querido, tem muitos torcedores do Galo que amam o Prato, eu gosto muito do Prato também, e ele é até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Prato fez 107 jogos pelo Galo e marcou 42 gols, uma média muito interessante para um atacante. O Prato é aquele centroavante guerreiro, né, batalhador, era a cara do Galo mesmo, não tinha bola perdida, lutava muito, do jeito que ele comemorava os gols, né, era muito divertido também, a gente gostava muito. O Prato chegou ao Galo em 2015, início do ano ali, é campeão mineiro em 2015, talvez o grande jogo ali da passagem dele pelo Galo tenha sido aquela semifinal do Mineiro de 2015, né? 2 assistências do Guilherme para 2 golaços do Prato, a gente ganha aquele clássico sobre o Cruzeiro e é campeão depois na final contra a Caldense. O Prato, infelizmente, não ficou marcado por grandes títulos, mas é um cara muito importante, sem dúvida nenhuma, na história do Galo. Depois chegou o Fred, aí virou a discussão, né? Quem que joga, Prato ou Fred? Tal. O Prato começou a perder espaço, foi negociado para o São Paulo, depois seguiu carreira. Lucas Prato, portanto, o Urso, é o 8º nessa lista. Em 7º lugar, Mazurkiewicz, goleiro uruguaio histórico, cara. Mazurkiewicz é um cara muito importante na história do Uruguai. Ele chega ao Galo em 1972 já com 2 Copas do Mundo no currículo. Inclusive na Copa de 70 tem um lance muito famoso que é aquele drible de corpo do Pelé,
é no Mazurkiewicz, né? Ele era o goleiro da seleção do Uruguai. E depois que chega ao Galo, ele ainda disputa mais uma Copa do Mundo, a Copa de 74. Então estamos falando de um goleiro de 3 Copas do Mundo, né? Muitos anos depois, o Galo vai ter outro goleiro uruguaio que disputou a Copa do Mundo, que foi o Carine, mas esse não está nessa lista porque não teve uma passagem boa, né, pelo Galo, mas o Mazurkiewicz que foi sim um jogador muito relevante na história do Atlético pelo tamanho que tem no futebol e ficou um tempo significativo ali no Galo, de 72 a 74, fez 89 jogos, portanto, Mazurkiewicz, goleiro uruguaio, é o 7º dessa lista. Em 6º lugar, Ruani Casares. O Casares é apenas o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Galo na história, tá? 205 jogos tem o Casares e 41 gols. Ele tem um gol a menos que o Lucas Prato nesse ranking aí dos maiores artilheiros estrangeiros do Clube Atlético Mineiro. Cara, o Casares é aquela história que a gente conhece, né? Jogador muito talentoso que infelizmente não teve a cabeça ou o nível de profissionalismo, né, ideal para acompanhar o talento que ele tinha ou tem. Né, o Casares tem aquela clássica resposta dele em coletivo, né? Se eu jogasse, né, o meu melhor nível por 70 jogos no ano, eu estava no Real Madrid. E não dá para duvidar não, porque realmente nos jogos que o Casares estava bem, ele comia a bola e destruía, tem golaços pelo Galo. O Casares chegou ali em 2016, saiu no início de 2020, não foi aproveitado pelo Jorge Sampaoli e acabou sendo negociado, mas por ser o estrangeiro com mais jogos da história do Galo, ele tinha que estar bem ranqueado aqui nesse top 3 e, portanto, Ruani Casares, equatoriano, 6º lugar da nossa lista. Antes do nosso top 5, o recado dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Tem muita promoção legal na KTO, gente. Tem ganho antecipado, chance extra, odão, muito odão bom aí agora nesse Campeonato Brasileiro. Então é só escanear o QR Code e se divertir jogando aquela grana que está sobrando, nunca a que está faltando. Recado também da Confiax, que tem nesse mês de abril uma campanha muito especial, uma promoção Acelera Consórcio. Para você que está aí pensando em fazer um consórcio para sua casa própria, para o seu carro, você vai ter 40% de desconto na mensalidade até a contemplação, vale muito a pena e de quebra vai participar de um sorteio de uma camisa oficial do Galo, caso feche aí o seu consórcio com a Confiax até o dia 22 de abril, beleza? O QR Code está na tela, entre em contato com a Confiax, tire as suas dúvidas e dê esse passo importante na direção do seu sonho. Entramos no nosso top 5 com aquele que é o 5º maior estrangeiro da história do Galo em números de jogos. Pelo menos em números de jogos ele está na 5ª posição e no nosso ranking também, coincidentemente, ele ficou aqui no 5º lugar. Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, não preciso falar muito porque está no elenco atual. O Alonso tem 175 jogos pelo Galo e, claro, é um nome muito importante na história do clube, campeão brasileiro, campeão de tudo em 2021, né, brasileiro, Copa do Brasil, Mineiro, depois outros títulos pelo Galo também. O Alonso já está na 3ª passagem pelo Galo, né, saiu, voltou por empréstimo, depois saiu de novo, voltou em definitivo. Esse ano não é aquele Alonso que a gente viu no melhor momento, mas é, sem dúvida nenhuma, um jogador muito importante na história do Galo e ainda é um jogador importante na seleção do Paraguai também. Em 4º lugar, voltamos ao Uruguai com o Héctor Cinqueneg, lateral esquerdo que jogou pelo Galo entre 1968 e 1973, portanto, campeão brasileiro em 71. O Cinqueneg é o 2º estrangeiro com mais jogos pelo Galo na história, atrás apenas do Casares, que a gente já apresentou nessa lista. Ele tem 194 jogos pelo Galo. E o Cinqueneg foi um jogador muito importante pelo clube, assim, campeão mineiro em 70, campeão brasileiro em 71, né? Em 71 ele perde a posição de titular ali na lateral esquerda, mas tem jogos importantes ali também pelo Galo na campanha do título brasileiro. Então é um cara muito importante na história do Galo, tem números relevantes, tem título relevante e a família dele, inclusive, até hoje é apaixonada pelo Galo. Eu estive recentemente no Uruguai e tive a possibilidade de conversar com o filho dele, o Fernando Cinqueneg. Eles têm muitas coisas do Galo, álbum de fotos do Galo lá na casa deles em Montevidéu, adoram vir a Belo Horizonte. Então o Cinqueneg é um cara realmente importante na história do Galo. Héctor Cinqueneg, lateral esquerdo uruguaio, é o 4º da nossa lista. Chegamos ao top 3 e eu sei que vai dar polêmica, então vocês podem fazer os comentários de vocês aí, discordar da nossa ordem, falar, esse cara não merecia estar aí, merecia, tinha que ser o primeiro, esse não podia ser o primeiro. Vocês vão discordar à vontade aí no chat, lista opinativa é assim, não tem jeito. Trazendo até um bastidor para vocês, né? A gente discutiu rapidamente essa lista no grupo de sócios do canal, de membros do canal. Tá vendo? Mais um benefício de ser sócio é participar do grupo do WhatsApp. Clica em Seja Membro aí embaixo e aproveita. E a gente discutiu, cara, e virou assim, o grupo não parava de chegar mensagem, a galera ficou maluca na discussão.
mas temos 3 meias argentinos aqui no top 3, acho que vocês sabem quem são. Vamos entrar então na ordem, né? Para começar, Nacho Fernandes é o terceiro da lista, Ignacio Martín Fernández, estamos falando de um meia que fez 109 jogos pelo Galo e 19 gols entre 2021 e 2022. O Nacho, o cérebro, né, veio para ser justamente esse meia criativo, meia organizador ali daquele time de 2021. Ele com o Hulk, né, chegaram em 21 para trazer mais qualidade técnica, aquele time que já foi um postulante a título em 2020 ali com aquela campanha do Jorge Sampaoli. O Nacho é um jogadoraço, a gente falou recentemente dele nos vídeos aqui. No vídeo das maiores compras da história do Galo, a gente conhece bem a história, né? O Nacho jogou muito no Galo, depois pediu para voltar para a Argentina, para ficar mais perto da família, enfim, o Galo fez um investimento muito alto, jogou muito, infelizmente sofreu com a questão física ali, a quantidade de jogos, né? Em 2022 principalmente ele dá uma caída ali, mas o Nacho, um cara muito importante e decisivo, sem dúvida nenhuma, na campanha brilhante do Galo em 2021. Ignacio Martín Fernández, o argentino Nacho Fernandes, é o terceiro da nossa lista de maiores gringos da história do Clube Atlético Mineiro. Em segundo lugar, um cara que dói o meu coração colocar ele em segundo, mas o primeiro realmente é um nome muito pesado na história do clube. Em segundo lugar, Jesus Dátulo, cara, um cara gigantesco na história do Galo, assim, eu tenho como ídolo, né? O Dátulo tem 127 jogos pelo Galo, 18 gols marcados. E, pô, como esquecer, né, dos jogos memoráveis contra o Cruzeiro, nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, aquele golaço espetacular no Brasileiro, o jogaço que ele fez também na Copa do Brasil contra o time carioca. Cara, o Dátulo é o típico jogador, assim, que ele fica maior porque apareceu em jogos grandes, apareceu em clássicos e respeita muito o clube depois que sai, né? A gente recentemente não, foi ano passado, mas está publicado aí no canal, entrevistou o Dátulo lá em Buenos Aires, falamos muito sobre o Galo, ele tem um carinho gigantesco pelo Atlético, né? E o Dátulo é um cara que tinha que estar bem ranqueado aqui por tudo que fez pelo Galo, campeão da Copa do Brasil, enfim. Chegou em 2013, não disputou a Libertadores, chegou depois, também não disputou o Mundial por uma questão burocrática, ele não conseguiu ser inscrito, saiu em 2016, tem números relevantes, tem título, tem identificação, tem história, ama o Galo, apaixonado pelo clube. Jesus Dátulo, portanto, o segundo maior estrangeiro da história do Galo. Em primeiro lugar, tá fácil, né? Matias Zaratio. Eu nem falo que tá fácil porque ele tinha que ser o primeiro, porque eu acho que tem discussão entre Zaratio e Dátulo. Inclusive, quero que você deixe aí nos seus comentários a sua opinião. Mas, assim, não tinha como o Zaratio ficar fora dessa lista, desse top 13. Estamos falando do terceiro jogador estrangeiro com mais jogos pelo Galo na história, 191 partidas. E estamos falando de um cara que é o quinto maior estrangeiro, o artilheiro do Galo com 23 gols marcados. O Zaratio, assim, na minha opinião, era um dos pilares técnicos daquele time campeão brasileiro em 2021. Não tem como a gente diminuir esse título e a importância do Zaratio naquele título, né? Era o motorzinho do time, fazia o time jogar. É bem verdade que depois sofreu com lesões, jogou pouco nos anos, né, que vieram depois e saiu de uma forma incômoda, né? O Zaratio, pelo tamanho dele na história do Galo, no mínimo aqui entre os 2, 3 maiores, na opinião de vocês pode não ser o primeiro, mas no mínimo entre os 3 com certeza ele merecia sair pela porta da frente, com uma despedida, uma parada mais bonita do que foi. Saiu daquele jeito, meio sem despedir, o Atlético falando que buscou, né, os representantes para renovar, eles nem quiseram ouvir o clube, então incômodo demais, né, o modelo ali, a forma como saiu o Matias Zaratio do Galo, mas os números estão aí, a história está aí, jogou muita bola, campeão, peça importantíssima no título de 21. Matias Zaratio, portanto, foi eleito democraticamente aqui num debate. Eu, o Globão, o sócio do canal do Frossar, Matias Zaratio, portanto, eleito o maior estrangeiro da história do Galo, argentino, Matias Zaratio, né? É importante demais que você deixe os seus comentários aqui, pessoal. Conta o que mais te revoltou nessa lista, porque eu sei que lista de opinião não tem jeito, você vai ficar pé da vida com alguma coisa dessa lista, então conta nos comentários o que foi, o que você concorda, suas ponderações, o que você mexeria. Tem algum nome que não entrou no top 13 que você acha que deveria entrar? Deixa também nos comentários e vamos debater aí, porque falar de Galo é muito gostoso, inclusive quando há a discordância, né? Agradeço a você aí pela sua atenção, pela audiência, pelo tempo que passou com a gente nesse vídeo. Não esqueça de deixar o like nesse conteúdo, que é muito importante pra gente, se inscrever no canal se não for inscrito e se quiser entrar lá no grupo de WhatsApp, que só dá maluco, mas ajudam a gente a debater aqui, inclusive as listas do top 13, é só clicar em Seja Membro aí embaixo que a gente espera lá. Tamo junto, saudações e até o próximo vídeo.